Bom, vamos lá. O título aqui que eu proponho é Ontologia Social e os Limites do Liberalismo. E o meu objetivo central aqui é mostrar um caminho primariamente ontológico para o realismo político. O que é o realismo político? O realismo político é a tese de que a esfera política ela é normativamente autônoma, ou seja, né, com a nossa moralidade de senso comum, com, digamos, os nossos termos morais que regem as interações interpessoais, eles não conseguem dar conta de todo mundo normativo. E por um caminho primariamente ontológico, eu estou querendo dizer que o meu argumento central, ele se insere naquilo que a gente chama de ontologia social, né? Que é aquela área que vai tentar determinar quais são os elementos que existem no mundo social. Então, por exemplo, vai ter gente que defende que só há indivíduos, tem gente que defende que há coisas como coletivos no mundo, enfim, existe uma disputa a respeito de quais entidades existem no mundo social, e o meu argumento central para defender que a esfera política é normativamente autônoma é um argumento típico da ontologia social. Uma outra forma de tentar entender o que é o realismo político é tentar contrapô-lo ao moralismo político. Os moralistas eles vão negar a tese realista e vão dizer que a política não acrescenta nada do ponto de vista normativo. E aqui entra o liberalismo, né? Como eu digo, aqui o liberalismo ele tende ao moralismo. As teorias liberais, elas tendem a ter uma perspectiva moralista por uma razão muito simples. O liberalismo tende a ser uma perspectiva individualista. E aí eu faço a pergunta, né? Será que o liberalismo, dessa inclinação individualista, ele está sujeito às mesmas objeções que a gente poderia fazer aos moralistas? E a minha proposta é que sim. Para tentar mostrar o que eu quero, eu vou apresentar um modelo, o tipo ideal de liberalismo que leve ao máximo suas vocações. E por vocações aqui, eu estou querendo dizer as vocações individualistas do liberalismo. E modelo, o tipo ideal, é simplesmente uma forma de dizer que eu vou apresentar um arcabouço, um framework liberal, que seja o mais abstrato possível. Algo que consiga capturar o maior número de elementos essenciais das várias teorias liberais que foram avançadas ao longo da história. Qual que é o nosso plano aqui, né? Então, em primeiro lugar, eu vou explicitar o que é o tal modelo, o tipo ideal. Eu já dei uma dica aqui. E vou tentar motivar esse framework, né? Esse modelo ou tipo ideal. E aí, como é que eu vou tentar motivar? Né? Tá aqui já. Eu vou perguntar, quer dizer, eu vou responder, na verdade, a pergunta, né? Se os componentes internos desse modelo são harmônicos entre si, se o modelo dá conta de teorias liberais substantivas, e eu vou defender que sim. Logo depois, né, numa segunda parte, eu vou apresentar a noção de adequação, eu não vou explicitar o que isso quer dizer agora, e depois vou apresentar alguns elementos de ontologia social e de agregação de preferências. E depois, né, de apresentar essas coisas, eu vou construir o argumento para mostrar que o liberalismo é incompleto e vindicar o realismo. O que eu quero dizer com incompletude aqui, né? Eu quero dizer que há em particular, há um princípio normativo importante que não pode ser cumprido se a gente aceitar os compromissos estabelecidos por esse modelo ou por esse tipo ideal. Esse é o argumento central dessa apresentação. E por fim, numa última parte, um pouco mais curta, eu não vou dedicar muito tempo a isso, eu vou defender que esse modelo é incapaz de responder até mesmo a princípios básicos. Bom, gente, então, feitos aí os apontamentos iniciais, vamos lá, eu vou tentar caracterizar o que eu entendo por individualismo global. O individualismo global é basicamente aqui a conjunção de duas teses, né? O individualismo moral e o individualismo social. Por individualismo moral, a gente pode entender a ideia de que só há propriedades morais individuais. Por propriedade moral aqui, eu vou seguir mais ou menos uma
tradição e não vou defini-la, mas eu posso dar exemplos. Então, por exemplo, titularidades, direitos, obrigações, essas coisas são todas propriedades morais. Então, um componente do individualismo global é o individualismo a respeito desse tipo de propriedade. Só indivíduos ou ações individuais, para ser bem preciso aqui, podem instanciar propriedades morais. E, por outro lado, a gente também tem o individualismo social. O individualismo social ele é fácil de perceber o que é. Né? É basicamente a ideia de que só há indivíduos na sociedade. Na nossa ontologia social, a gente só pode falar que existem, literalmente, indivíduos. Então, companhias, nações, coletividades e entidades desse tipo só são maneiras de falar. Elas existem literalmente no mundo, né? São só maneiras práticas de a gente se referir o que no fim das contas são apenas indivíduos. Então é isso. Esse é o framework que eu proponho aqui para entender as características mais elementares do individualismo. O individualismo moral e o individualismo social. É de bom tom, pelo menos, né, a gente vê se essas características elas têm algum precedente histórico. A gente tem que motivar isso para ver se isso corresponde, de fato, a preocupações de teóricos liberais ao longo da história. E me parece que sim. Por exemplo, aqui, né, eu coloco aqui como segundo item o individualismo social. Se a gente pega alguns teóricos liberais, filósofos, economistas e gente que mexia com a filosofia das ciências sociais, ali mais ou menos na metade do século XX, há uma certa discussão entre individualistas metodológicos e holistas metodológicos. Né? E é uma discussão que envolveu filósofos e teóricos como Hayek ou Karl Popper, por exemplo. E qual que era a disputa? Né? Para um individualista metodológico, a gente só pode explicar fenômenos sociais recorrendo a indivíduos e suas relações, ao passo que os holistas metodológicos vão defender o contrário. Para explicar fenômenos sociais, a gente tem que recorrer a todos, a coletividades. É claro que essas teses metodológicas, o individualismo e o holismo, elas são diferentes das suas contrapartes ontológicas. Uma coisa é uma tese a respeito de uma explicação, como a gente explica fenômenos, e outra coisa é uma tese a respeito de constituição, né? O que de fato existe ou não existe no mundo. Mas parte significativa da motivação que os individualistas metodológicos apresentavam eram motivações ontológicas. Eles defendiam teses metodológicas individualistas, mas eles não a distinguiam muito bem da sua contraparte ontológica. Então as razões ficavam mais ou menos misturadas e, no fim das contas, algumas preocupações eram realmente ontológicas. Eles estavam preocupados sobre o que tinha no mundo, né? Sobre a constituição do mundo. E tem algumas razões tipicamente liberais para isso. Né? Hayek e Popper, por exemplo, eles temiam algumas consequências políticas ou normativas da existência de coletivos. A existência de coletivos no mundo poderia ter repercussões para a noção de, por exemplo, de responsabilidade individual. Indivíduos são muito influenciados por coletividades, a ideia de responsabilidade individual perde um pouco da motivação. Né? E outra preocupação que a gente pode enumerar aqui diz respeito a gente vai ver isso mais para frente, mas diz respeito à existência de entidades coletivas, agentes coletivos. A gente corre o risco aqui, né, ao assumir a existência de agentes coletivos, de ter que atribuir a esses agentes propriedades morais. E propriedades morais coletivas é o tipo de coisa que soa mal, né, do ponto de vista de um liberal. Então a gente tem um certo precedente histórico para optar por uma ontologia individualista aqui. Né? Bom, o individualismo moral é mais fácil de motivar. Eu coloquei aqui como exemplo a justificação do Estado. Um filósofo do direito bastante conhecido, né, que é o Jeremy Waldron, ele diz que o que distingue as teorias liberais das outras abordagens é justamente a necessidade da gente justificar perante os indivíduos a formação, né, a imposição de uma determinada ordem política. Outra vantagem desse framework
é que a gente reduz as coisas ao mesmo nível, que é o nível individual, né? Então, ao reduzir as propriedades morais a propriedades individuais e ao reduzir as propriedades sociais a indivíduos, a sociedade a indivíduos, a gente reduz tudo ao mesmo nível. Então, há uma espécie de isomorfismo nesse framework que eu estou propondo aqui. Isso parece um mero ponto formal, mas não é tanto assim. Porque ao reduzir tudo ao mesmo nível, a gente não vai ter aquele tipo de situação desagradável em que parece que a gente tem uma propriedade moral coletiva, mas, no entanto, o nosso mundo social só tem indivíduos. Ou o contrário, né? A gente tem coletividades no mundo, mas as propriedades morais com as quais a gente trabalha parece que são todas propriedades individuais. Então tem uma certa vantagem em reduzir tudo ao mesmo nível. Isso é desejável num modelo, tipo ideal, que é o que eu estou propondo aqui. E eu disse na introdução que eu levaria ao máximo, né, essas características individuais do individualistas, do liberalismo. E isso é uma liberdade que eu tomo por uma questão de simplificação, né? Quando você tem um esquema, alguma coisa bastante geral, uma estrutura bastante geral, que vai revelar algumas características de uma determinada coisa, né? No caso aqui, uma família de teorias, para salientar as implicações, né, dessas características, a gente pode elevá-las ao máximo, né? Então, é mais ou menos assim que funciona um modelo, né? A gente salienta certas características, amplifica certas características para ver o que se segue daí, né, de um ponto de vista teórico. Bom, gente, então vamos passar aqui a umas objeções que podem surgir, né, nessa altura aqui. Será que esse individualismo global que eu estou propondo não é diferente demais das teorias reais? Aí eu já respondo aqui, né? Sim, mas há um porquê. E a resposta a esse objetor aqui hipotético é a seguinte: o objetivo do individualismo global não é, digamos assim, ter pontos muito substantivos de interseção com detalhes de teorias reais. A ideia aqui é justamente tentar capturar alguns elementos bastante mais gerais dessas teorias, né? Então, os detalhes da teoria, como é que a gente preenche os detalhes normativos descritivos dessas teorias, é uma questão independente e separada. Além disso, é o que se espera de um framework geral, né? De um modelo. Eu estou desconsiderando um monte de aspectos, né, de eventuais teorias liberais substantivas e focando em certos aspectos mais estruturais. É simplesmente um efeito da própria ideia, né? Não é para usar um jargão em inglês, né? Não é um bug, é uma feature do que eu estou propondo aqui. Outra objeção que poderia surgir é a seguinte: esse framework poderia ser mais simples. E o objetor poderia dizer que o único elemento essencial seria o elemento normativo e não o elemento ontológico. Então, para eu ter uma espécie de modelo que capture o que há de essencial no liberalismo, eu poderia simplesmente assumir o individualismo moral. E é uma objeção válida, porque afinal de contas, se eu estou tentando formular um modelo que seja tão simples quanto possível, se uma objeção diz que ele poderia ser ainda mais simples, eu tenho que levá-la a sério. E aqui a resposta é dizer que talvez há custos em fazer isso. E a ideia que eu quero sugerir aqui é que, em geral, teorias normativas, como é o caso do liberalismo, eles têm como pano de fundo certos pressupostos ontológicos. E um exemplo que eu dou aqui é a crítica comunitarista ao liberalismo, né? A gente sabe, né? Alguns dos principais teóricos do comunitarismo são Michael Walzer ou Charles Taylor, por exemplo. E uma das motivações por trás da crítica que eles fazem pode ser vista também como razões em favor da perspectiva que eles defendem, é que os liberais eles tendem a ter uma concepção errada do que é a sociedade, de qual que é a natureza das relações sociais e até mesmo das instituições. Então digamos assim, há um componente descritivo que serve de pano de fundo para as propostas normativas que eles têm.
Então, assim, né, eu dei o exemplo aqui do comunitarismo, que tem uma perspectiva, às vezes, um pouco mais robusta a respeito da ontologia social. Então, a gente pode dizer, é, é defensável que a gente possa dizer o mesmo a respeito do liberalismo. E, diferentemente do comunitarismo, né, esse pano de fundo ontológico é um pano de fundo individualista. Agora eu vou apresentar uma outra resposta ao nosso objetor, o nosso objetor ideal aqui, né, digamos assim, fictício. Eu vou defender que esse modelo que eu estou propondo aqui, ele consegue capturar aspectos elementares, fundacionais, de teorias liberais que são bastante diferentes, como é o caso da teoria da justiça do Rawls, né, que é bastante conhecida, e a teoria da justiça do Nozick. Embora ambos sejam tidos pela comunidade filosófica como filósofos liberais, as diferenças são grandes. Então, se o individualismo global conseguir dar conta de aspectos fundacionais de ambas as teorias, né, a gente tem uma razão extra para entender que esse modelo, framework, é adequado para seguir em frente e depois para eu poder formular o argumento central dessa apresentação. Bom, gente, então vamos começar aqui com a teoria do Rawls, né? O primeiro aspecto que chama a atenção na teoria dele é o que a gente chama de posição original. A posição original é uma espécie de dispositivo construtivista cujo objetivo é construir os princípios de justiça que vão nortear as instituições básicas da sociedade. Mas não é para isso que eu quero chamar a atenção. Eu quero chamar a atenção para o fato de que na posição original só há indivíduos entre os signatários do contrato social. São indivíduos que não sabem qual posição eles vão ter na sociedade e são indivíduos auto-interessados. Então a gente já vê uma espécie de individualismo moral se manifestando num momento importante da teoria rawlsiana, né? Princípios que vão nortear toda a sociedade são escolhidos a partir de uma interação apenas entre indivíduos. E isso é bastante importante. Bom, alguém poderia objetar que isso é só uma simplificação, que quando o véu da ignorância é suspenso, coletivos se formam, e aí a gente pode ter margem para, enfim, uma posição moral um pouco mais coletivista, agentes coletivos ou qualquer coisa assim. Bom, eu não acho que isso é o caso. Eu não acho que isso é o caso porque isso nos forçaria a fazer uma espécie de reavaliação retrospectiva da posição original. Dado que só indivíduos são os signatários do contrato e dado que é razoável pensar que só os signatários do contrato vão ser, digamos assim, né, os sujeitos de consideração moral depois que o contrato é assinado, é razoável pensar que só indivíduos vão ser os sujeitos de consideração moral depois que o véu da ignorância é suspenso. Se a gente tivesse, por exemplo, coletivos como agentes morais, né, depois da suspensão do véu da ignorância, parece que a gente teria que repensar a estrutura da posição original. É bastante razoável pensar que só aquelas entidades que assinam, entre aspas, né, o contrato social vão ser contempladas pelos benefícios desse contrato. E a gente pode defender que, do ponto de vista ontológico, o Rawls também é um individualista. É possível defender isso. Ele não foi muito claro a respeito da posição ontológica dele, mas é razoável pensar que o individualismo ontológico constava nos pressupostos rawlsianos. E a gente tem algumas evidências para pensar que isso é o caso. Por exemplo, ele tem um artigo bastante famoso chamado The Independence of Moral Theory, e nesse artigo ele argumenta que o estudo de problemas morais é independente da resolução de outros problemas filosóficos, como provavelmente a resolução de problemas a respeito da natureza ontológica da sociedade. E a gente tem um artigo bastante importante do Peter French sobre ontologia social, e ele recupera alguns trechos do John Rawls e resume a posição do John Rawls no sentido de que o Rawls tinha uma espécie de viés antropológico. Do ponto de vista do Rawls, as instituições eram simplesmente
modos de se referir ao conjunto de indivíduos que as compunham. Então, as instituições elas não tinham uma existência literal, né, como talvez um coletivista gostaria que fosse o caso. Então, não parece ser forçação de barra, não parece ser um absurdo considerar Rawls, apesar de tudo, como um individualista moral e um individualista também social. Bom, e se a gente consegue sugerir que esses aspectos importantes da teoria do Rawls são compatíveis ou refletem o individualismo global, deve ser mais fácil fazer a mesma coisa com a teoria do Nozick, né? Enfim, eu não vou entrar em detalhes a respeito da teoria dele, mas do ponto de vista moral, eu acho que a coisa já está resolvida, né? Ele era um individualista forte. Os aspectos fundamentais da teoria do Nozick são direitos individuais, né? Direitos individuais robustos que servem como restrição ao que terceiros, restrições, né, ao que terceiros podem fazer com os indivíduos. A teoria do Nozick é uma teoria de direitos individuais substantivos. Isso me parece ser suficiente para dizer que Nozick era, do ponto de vista moral, um individualista. A coisa já está dada. Do ponto de vista ontológico, né, ou social, a coisa é um pouquinho mais obscura, mas nem tanto. Muito embora ele não tenha sido muito claro a esse respeito, a gente tem razões para pensar que coletividades são elementos dispensáveis dentro do aparato nozickiano. E a gente pode pensar dessa forma, né, nessa direção, a partir da primeira parte do Anarquia, Estado e Utopia. O Nozick ele vai tentar descrever uma situação em que a gente parte de uma espécie de anarquia lockeana e termina na emergência de um Estado mínimo. O ponto dele é refutar o anarquista, mostrando que é possível haver a emergência do Estado sem que haja violação de direitos individuais, né? Porque para o anarquista o Estado é intrinsecamente imoral, né? A partir do momento em que há Estado, há violação de direitos. Nozick argumenta contra isso, né? E o que é relevante aqui é que na história que o Nozick cria, da anarquia até a emergência do Estado mínimo, a gente tem um processo que é bastante conhecido e bastante vulgarizado também nas conversas mais informais, que é o que a gente chama de mão invisível. E no contexto da discussão do Nozick, esse processo de mão invisível ele faz com que haja um resultado emergente, que é a formação do Estado, e esse resultado emergente ele ocorre a partir da interação entre indivíduos que não têm esse resultado como objetivo. Essa é a ideia de mão invisível. Então, em nenhum momento a gente precisa postular uma coletividade central, alguma instituição, ou enfim, alguma coisa que gerencie esse processo inteiro. Bom, então é hora de começar a atacar, né, o que eu mesmo construí há pouco. A gente precisa aqui definir algumas coisas nessa nova sessão. E a primeira coisa é definir o que é princípio normativo. E aqui é bastante simples, né? Eu entendo o princípio normativo do mesmo modo que sugeriu o G.A. Cohen, famoso filósofo político. Cohen define princípio normativo como diretivas que dizem ao agente o que ele deve ou o que ele não deve fazer. Então, por exemplo, não minta, cumpra suas promessas, cuide dos outros. E é intuitivo pensar que princípios geram obrigações, né? Se a gente tem um princípio moral segundo o qual a gente deve cumprir as nossas promessas, a gente está obrigado moralmente a cumprir as nossas promessas. E obrigações, né, como nesse exemplo que eu acabei de mencionar, são propriedades morais. E se a gente relembrar a caracterização que eu apresentei do individualismo global, só indivíduos podem cumprir ou violar princípios. Naturalmente, se todas as propriedades morais são propriedades individuais e também se só há indivíduos, é razoável pensar, né, que só esse tipo de agente, esse tipo de entidade vai estar sujeito a uma propriedade moral, como por exemplo a de cumprir promessas. Vale a pena também aqui explicitar o que eu entendo por adequação. A ideia de adequação aqui é bastante simples, é simplesmente uma relação
entre um princípio e um agente dentro de um determinado arcabouço normativo. Então, vamos supor que a gente esteja tentando elaborar uma determinada teoria do cuidado, um conjunto de princípios e agentes, dentro de um arcabouço teórico que tenta estabelecer quem deve cuidar de quem, quais são as obrigações, permissões, etc., dentro desse arcabouço normativo. Vamos supor que a gente encarregue, por exemplo, crianças com a tarefa de cuidar de idosos. Nesse caso, a gente vai estar violando o que eu entendo por adequação. Crianças não têm responsabilidade, né? A gente não atribui responsabilidade à criança. Então, criança não pode estar sujeita ao princípio segundo o qual a gente deve cuidar dos outros. A gente precisa atribuir o cumprimento desse princípio a outros agentes, como, digamos, adultos responsáveis, talvez instituições, profissionais de saúde e etc. Então, é basicamente isso, né? A adequação, ela liga agentes, né? Os agentes adequados, apropriados ou corretos ao cumprimento de determinados princípios. E quando o agente não corresponde ao princípio, né? Quando a gente tem razões para pensar que o agente não é capaz de cumprir aquele princípio, essa relação não foi respeitada. Então, esses são os primeiros elementos aqui da minha argumentação mais substantiva. Outra noção que é fundamental aqui, né, para a construção do argumento, é a noção de agente coletivo. Essa é uma ideia bastante comum em ontologia social. Ela é bastante associada ao Philippe Petit, o Petit. Nunca sei como é que fala o sobrenome do sujeito, mas enfim, é um filósofo bastante conhecido. E mais recentemente também, essa ideia é associada a seu coautor, o Christian List. Basicamente, a definição de agente coletivo é um agente cujas ações de seus membros fazem com que essa coletividade haja de um modo que simule ações de indivíduos. Ou seja, os componentes daquele grupo se organizam de um determinado modo que o grupo age como se ele fosse um indivíduo distinto. Isso envolve dois elementos. O primeiro deles, as representações desse grupo devem ser sensíveis à evidência. Então, esse grupo representa o mundo tal como o mundo se mostra, e ele é executivamente confiável. É o termo um pouco desajeitado que é usado, e a tradução fica um pouco pior, mas é isso mesmo. Mas a ideia é bastante simples, né? O grupo ele satisfaz os próprios propósitos ou intenções de acordo com essas representações formadas anteriormente. Quando a gente pensa, né, em exemplos, algumas entidades vêm logo à mente, como, por exemplo, corporações, partidos, cortes, sindicatos e etc. Então, por exemplo, a gente tem departamentos jurídicos em empresas, né? Departamentos jurídicos eles vão tentar coletar evidências do mundo jurídico para estabelecer ou elaborar as representações que o grupo vai ter a respeito da realidade jurídica. E grupos também, né, empresas, partidos, cortes também agem no mundo. Né? A gente tem empresas, departamentos executivos de implantação dos próprios projetos. Então não tem nada de muito misterioso aqui do ponto de vista ontológico. Mas a gente tem uma linha de corte clara aqui, né, a respeito do que poderia contar como um agente coletivo e o que não poderia contar como um agente coletivo. Intuitivamente, é razoável pensar que agentes coletivos precisam ter coordenação e estrutura. Meros agregados de indivíduos, por mais que esses indivíduos tenham certas propriedades em comum, não contam para a gente classificá-los como entidades coletivas. Então, por exemplo, a ideia de nação, ou membros de uma determinada etnia, ou torcedores de um determinado time, fãs de uma banda qualquer, enfim, são chamados na literatura de grupos agregativos. Eles não são corporativos, eles são meramente agregativos e não têm condições de agir enquanto um coletivo unificado. E, como último ponto aqui, né, a proposta do Philippe Petit e do List
ela também tem certas vantagens explicativas, né? Ela ajuda a explicar por que certos coletivos permanecem inertes, mesmo quando a gente atribui interesses a esses coletivos. Um exemplo conhecido, que foi mencionado num artigo famoso do John Elster, acho que um artigo de 83, 82, é o exemplo do proletariado e da revolução. É comum entre marxistas atribuir ao proletariado o interesse numa revolução socialista para derrubar o capitalismo, etc. e tal. O problema é que esse agregado ele está sujeito a um problema de ação coletiva, que é basicamente o seguinte, né? Muito embora os indivíduos desse grupo tenham interesse, todos os indivíduos tenham interesse nesse determinado resultado, os incentivos individuais são dados de uma maneira que ninguém vai para as barricadas tentar derrubar o capitalismo. Afinal de contas, do ponto de vista de cada proletário, é melhor que o outro vá e ele fique em casa e depois aproveite os benefícios da ação dos outros. O problema é que está todo mundo sujeito a esses mesmos incentivos, né? E o resultado é que todo mundo fica em casa. A gente tem agora uma ferramenta excelente para explicar por que o proletariado não faz a revolução, no fim das contas, né? Eles não são um agente coletivo, eles são simplesmente... os proletários, eles compõem um grupo agregativo. Eles não têm, por si só, uma estrutura deliberativa, setores, todo esse aspecto estrutural que a gente espera de coletivos capazes de agir no mundo. Então, enfim, né, recorrendo ao ferramental do Petit e do List, a gente já consegue explicar alguns fenômenos, né, do mundo. Bom, mas por mais que essas características que eu mencionei, né, a respeito dos agentes coletivos sejam interessantes, a gente precisa de entrar mencionar alguns detalhes aqui, né? Se a ideia é fazer com que entender os agentes coletivos como agentes que, digamos assim, imitam, né, que agem como indivíduos agem, a gente precisa ser um pouco mais exigente. E aqui entra a ideia de consistência. Quando a gente lida com outras pessoas, né, com outros agentes individuais, se esses indivíduos não são consistentes, a gente vai começar a pensar que eles têm um certo problema, né, na própria dimensão agencial, né, na própria atribuição de agência. Imagine uma pessoa que diga que ela quer ir para o parque, diga também que ela quer tomar uma cerveja uma vez que ela esteja no parque, e depois diga que não é o caso que ela quer ir para o parque e beber uma cerveja quando estiver lá. Parece que tem alguma coisa errada, né? A pessoa aceita que P, aceita que Q, e depois nega a conjunção dessas coisas. A gente vai olhar para essa pessoa e dizer que ela não é um agente lá muito competente. E a mesma coisa pode acontecer com candidatos a agentes coletivos, né? Então, para pegar o exemplo que está aqui, vamos imaginar que esses membros aqui, né, membro A, membro B e membro C, pertencem a um determinado partido político. E vamos assumir a premissa que é um tanto contenciosa entre gente das humanidades, de que o orçamento ele é finito. E aí a gente tem esse partido político tem 3 membros, né, A, B e C, e vamos supor que em janeiro esses membros vão decidir, né, aqui por voto majoritário, se eles querem aumentar ou não os impostos. Aí o membro A e o membro C dizem que não, o membro C diz que sim, e aí fica estabelecido que eles não vão aumentar os impostos. Aí em junho, eles se deparam com a escolha entre aumentar ou não os recursos para a defesa. Aí, por maioria, né, o A e o C dizem que sim. E em dezembro, eles se deparam com a escolha entre aumentar os demais gastos ou não. E aí, estranhamente, né, o membro B diz que sim, o membro C diz que sim, e aí a maioria decide que sim. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma inconsistência temporal, né? Dada a finitude dos recursos. Eles optaram por não aumentar os impostos, mas, ao mesmo tempo, optaram por aumentar os gastos com defesa e também aumentar outros gastos. Essas coisas não combinam bem.
E se a gente parar para reparar direito, essa inconsistência temporal, né, ela acontece a despeito da consistência individual. E isso a gente pode mostrar observando o comportamento de cada membro em particular. Só que quando a gente pega o partido, há uma inconsistência entre os dois primeiros itens, né? E o último item. E a gente precisa de uma forma de resolver isso, né? E aí, há dois modos de você resolver esse problema de inconsistência coletiva ao longo do tempo. E o primeiro modo é o chamado modo Stallings, né? É similar à forma argumentativa mesmo. E o outro é o modus ponens. Então, o que é o modus Stallings aqui? Essencialmente chegar aqui no fim, né? Na disposição geral de aumentar os gastos de maneira geral e optar por mudar a decisão de forma retrospectiva a respeito, seja da primeira premissa aqui, né, digamos assim, ou a respeito da segunda. Então, por exemplo, já que o partido chegou em dezembro e decidiu que vai aumentar os outros gastos, né, os gastos gerais, ele pode simplesmente reconsiderar e abandonar a decisão, a primeira decisão, né, feita em janeiro. Aí eles optam retrospectivamente por aumentar os impostos. Isso elimina a inconsistência ao longo do tempo. Mas a gente também tem um modo de agregação, né, de preferências aqui, chamado modus ponens. E aqui a coisa é até um pouco mais fácil de entender. Uma vez que o partido optou por não aumentar as taxas, não aumentar os impostos, e optou por aumentar os gastos com defesa, ele aceita o que se segue, que é a redução dos demais gastos. Então, uma vez aceita a decisão do primeiro item e aceita a decisão a respeito do segundo item, a coletividade aceita o que se segue daí. E o que se segue daí seria a redução dos demais gastos, né, para manter a consistência ao longo do tempo. Aqui a argumentação do Philippe Petit, que é bastante convincente, na minha opinião, é que grupos que pretendem ser agentes competentes optariam pelo modus ponens, e aí por razões bem simples, né? Quando a gente lida com pessoas ou até com instituições e grupos, a gente teria um problema de previsibilidade se a gente lidasse com grupos que optassem pelo modus tollens. Pela simples razão de que a gente nunca saberia se eles manteriam as decisões presentes, uma vez que eles sempre podem decidir por outra coisa no futuro e reavaliar, com base no que pode acontecer, as decisões atuais. Então a gente pode imaginar que a gente firme o contrato com uma empresa, a empresa assina, nós assinamos o contrato, e aí, com base numa decisão futura, para manter a consistência, a empresa reavalia os termos do nosso contrato, né, de uma forma que não estava prevista no momento da assinatura. Então, esse fator de compromisso, de previsibilidade, é uma razão para os grupos aceitarem um método de agregação que corresponde aqui ao modus ponens. E vale a pena mencionar aqui, quando grupos coletivizam a razão dessa forma, eles se tornam insuscetíveis de redução aos indivíduos que os compõem. A decisão, ela não corresponde, a decisão final, né? Não corresponde ao que os indivíduos pensam. Então, por exemplo, vamos supor que o partido aqui opte pelo modus ponens. A gente tem aqui, a maioria pensa que os impostos não devem subir, a maioria pensa que os gastos com defesa devem aumentar, e aí eles vão aceitar o que se segue daí. Ou seja, redução de outros gastos. E se a gente reparar bem, não é o que a maioria pensa. Então, esse descompasso entre o que o grupo pensa e o que a maior parte dos integrantes pensa faz com que o grupo tenha uma certa autonomia em relação, uma autonomia epistêmica mesmo, mental, em relação ao que os indivíduos pensam. No vocabulário do Philippe Petit, são grupos com mentes próprias.
Então, a gente viu a natureza dos agentes coletivos, definimos, né, o que é um agente coletivo. A gente viu algumas características, a pressão por consistência e, por fim, a gente também viu o modo como coletivos coletivizariam a razão, né, por meio do modus ponens. Então, acho que a gente já tem um entendimento razoável de como que funcionam, de como que operam agentes coletivos. Eu proponho agora que a gente mude o exemplo. Em vez de pensar em partido, vamos pensar em cortes, em especial cortes supremas, né? Como, por exemplo, a Suprema Corte dos Estados Unidos. Uma das funções de uma Corte Suprema é praticar o que se chama de controle de constitucionalidade, né? Ou Judicial Review, na bibliografia em língua inglesa. Basicamente, o controle de constitucionalidade consiste em garantir que as ações de outros poderes, como por exemplo o legislativo, não violem o texto constitucional. A gente vê isso acontecendo o tempo inteiro, né? O Congresso, por exemplo, aprova uma lei, isso às vezes gera algum desentendimento, a questão acaba caindo nas mãos dos ministros do tribunal e à luz do texto constitucional, os ministros decidem, né, a respeito da constitucionalidade ou não daquela lei aprovada. Bom, existe na bibliografia filosófica, e Samuel Freeman, por exemplo, é um grande defensor dessa tese, existe a defesa de que o controle de constitucionalidade é um imperativo moral. Ou há também um argumento por parte de outros autores que o correto entendimento do que é um regime democrático justo depende da presença e da aprovação, né, do controle de constitucionalidade. E se a gente for pensar, isso é bastante intuitivo. Afinal de contas, o texto constitucional ele estabelece quais são os direitos e também deveres, né, elementares das instituições e das pessoas. E é bastante razoável haver um mecanismo institucional que garanta, né, na medida do possível, o respeito aos termos estabelecidos pela Constituição. Só que tem um outro fator aqui também, né, que é um fator importante. O cumprimento adequado do controle de constitucionalidade é algo que leva bastante tempo. Com isso, eu quero sugerir o seguinte: a gente só vai determinar se uma Corte Suprema é bem sucedida nessa tarefa de garantir, né, o respeito aos termos estabelecidos pela Constituição depois de um bom tempo. Isso, né, não é coisa de semanas ou mesmo meses. O adequado cumprimento demora bastante tempo. Por isso que eu estou chamando aqui a tarefa, né, de praticar o controle de constitucionalidade de uma tarefa estendida. E aqui entra mais um passo do argumento. Uma vez que há uma argumentação moral em favor da necessidade dessa tarefa estendida, a gente pode entendê-la também como um princípio estendido, nos termos que eu já especifiquei há pouco, nos termos do Cohen. Então, há um princípio estendido, segundo o qual se deve garantir a estabilidade dos direitos por meio de algo como o controle de constitucionalidade. Isso coloca algumas perguntas. A primeira delas é: qual entidade deve cumprir esse princípio, né, que é de garantir a estabilidade dos princípios? E uma outra pergunta que a gente pode fazer é qual que é o arcabouço normativo no interior do qual surge um princípio desse tipo. Respondendo à segunda pergunta primeiro, a gente pode dizer que o arcabouço normativo relevante aqui é qualquer teoria que tenta estabelecer a natureza das instituições, ou quais são os princípios mais básicos da sociedade. E a primeira pergunta, qual entidade deve cumprir, é uma pergunta a respeito de uma noção que eu já mencionei aqui, né, que é a noção de adequação. Ou seja, a gente precisa determinar qual entidade é a mais indicada para cumprir esse princípio estendido. E aqui a resposta que eu vou oferecer a partir de agora é a seguinte:
A entidade adequada são cortes que adotam o modus ponens como princípio de agregação de preferências ou decisões. Isso estabelece que a gente vai ter uma entidade coletiva irredutível, que é a única entidade adequada para o cumprimento desse princípio. O que já esclarece por que eu aludi, né, por que eu mencionei o realismo político no começo desse trabalho. Bom, mas vamos lá. Para defender o que eu quero defender, né, que o princípio de estabilidade só pode ser cumprido por um coletivo irredutível, eu preciso primeiro descartar algumas soluções individualistas para o cumprimento do princípio da estabilidade. E aqui a gente tem basicamente duas tentativas, né, de cumprir esse princípio de um modo compatível com o individualismo global. A primeira delas é o voto majoritário, simples, como a gente viu, e a segunda é a monocratização. Será que o voto majoritário aqui funciona? Imagina uma corte constitucional, só com 3 juízes, para simplificar, e ela está diante da seguinte situação. O Congresso aprovou uma lei, essa lei causou bastante discussão, não se sabe bem se ela respeita os termos da Constituição ou não, e aí a matéria acabou caindo no colo da Corte Constitucional. E aí a situação é o seguinte: se as condições A e B se verificarem, a peça legislativa é inconstitucional e, portanto, a lei tem que ser invalidada, né, pela Corte. E a gente vê aí o modo como os juízes pensam. Qual é o problema do voto majoritário? O problema do voto majoritário é simples, né? É uma pura inconsistência bastante evidente aqui, né? A maioria dos juízes pensa que a condição A se verifica, a maioria pensa que a condição se verifica e a maioria opta por manter a peça legislativa. Ora, do ponto de vista de um princípio que prima pela estabilidade dos direitos ao longo do tempo, esse acúmulo de inconsistências sem mecanismo de correção é uma forma perfeita para que os direitos individuais celebrados na Constituição não tenham qualquer estabilidade. É como se a Corte, nesse caso, ela desprezasse quaisquer mecanismos de manutenção de racionalidade. E nesse caso, a Corte nem seria um agente, né? Pelo menos não um agente plenamente funcional. Ela seria uma espécie de análogo institucional àquele indivíduo, né, que eu mencionei. Ele diz que quer ir para o parque, diz que quer ir beber cerveja, mas depois nega que quer ir para o parque e beber cerveja. Então, o voto majoritário simples aqui não funciona. A gente pode também sugerir aqui uma espécie de sistema de monocratização. Ainda assim seria uma solução individualista, compatível com o individualismo global, mas eu também acho que não funcionaria. O que é a monocratização aqui, no caso? Né? Simplesmente, a monocratização consiste em fazer com que o juízo da corte, num determinado momento, corresponda ao que decida um juiz em particular. Então, num determinado momento do tempo, vale para todo mundo o que pensa o juiz A. Aí, num outro período, vale para todo mundo o que pensa o juiz B. E, num último período, vale para toda a corte o que pensa o juiz C. Isso teria o efeito desejável de tornar as decisões a respeito de casos particulares consistentes. Então, por exemplo, vamos supor que o juiz A decida para todo mundo, né? No primeiro caso aqui, né? A condição A se verifica, a condição B não se verifica, e ok, não é o caso de derrubar a lei. Então, isso, em casos particulares, manteria ou garantiria a consistência. Só que é difícil pensar que, ao longo do tempo, esse efeito se verificaria, porque, eventualmente, poderia aparecer um caso parecido e o juiz C poderia pensar, né, no futuro que as duas condições se verificam e aí optar por derrubar a lei, né? Aí uma lei futura. Aí a gente ficaria com esse problema, né? Num caso análogo no passado, a lei não foi derrubada e num caso parecido, né, no futuro, a lei foi derrubada. Isso também é péssimo
se o nosso propósito aqui é garantir a estabilidade dos direitos celebrados na Constituição. Isso é importante. O que a gente está querendo garantir é a estabilidade, a manutenção de um conjunto de direitos, e não exatamente o respeito a cada um deles em particular. É a estabilidade deles ao longo do tempo. Então, se esses efeitos ocorrem a partir de tentativas puramente individualistas de lidar com o problema, né, do cumprimento do princípio, me parece que cortes individualistas não são indicadas para o cumprimento desse princípio. O que, para trazer de volta uma noção já conhecida, faz com que haja uma espécie de inadequação entre esse tipo de entidade, redutível a indivíduos, e o princípio, que é um princípio de estabilidade. Então parece que a gente deu um passo além, né? Agora a gente tem que explorar tentativas coletivistas, em que há de fato agentes coletivos dispostos a tentar cumprir esse princípio de estabilidade. Bom, e dado que a gente está falando agora de coletivos, né, cumprindo princípios, a gente precisa de alguns critérios para determinar que esses coletivos agem como agentes morais, né? E aqui o Petit e o List oferecem três condições, né, que um agente coletivo tem que satisfazer. O primeiro deles é que esses coletivos se deparem com situações normativamente relevantes. O segundo deles é que eles disponham de princípios por meio dos quais esses coletivos dão a devida consideração, né, ao que fazer, de uma situação moralmente importante. E o terceiro é o que a gente pode chamar de condição de controle, né, que esses coletivos eles sejam estruturados de um modo que seus membros, né, todos ou alguns, estejam aptos a praticar as ações necessárias e suficientes para a satisfação, né, de uma determinada demanda moral. No caso aqui, a satisfação de um princípio. Bom, eu dou por estabelecido que a primeira condição está satisfeita, né? A satisfação do princípio da estabilidade dos direitos qualquer entidade que se depara com esse princípio se depara com algo moralmente relevante. Mas, mesmo assim, uma corte que adota o modus tollens não parece ser o tipo de entidade mais indicada para o cumprimento desse princípio. Ok, uma corte que adota o modus tollens consegue evitar os problemas do voto majoritário simples, né? Porque, afinal de contas, o modus tollens é uma forma de você corrigir inconsistências intertemporais. E, além de tudo, o modus tollens também, pela mesma razão, ele é capaz de dar conta dos problemas do método monocrático, né, da monocratização. Só que o problema central do modus tollens diz respeito ao papel mesmo, né, que uma corte suprema deve ter. É absolutamente inviável que uma decisão tomada hoje, ou no presente, né, a partir de certos elementos, possa ser, com facilidade, mudada a partir de uma decisão futura. Isso parece ser uma forma de violar o que a gente entende intuitivamente como jurisprudência. Uma corte que, à luz do que pode decidir no futuro, está disposta a mudar o que decide no presente, é uma corte que não oferece estabilidade nenhuma, evidentemente, né? É uma corte que não se compromete com as decisões feitas no presente. Isso é muito ruim, né? Ninguém vai confiar numa corte constitucional assim. E isso ajuda a explicar por que do ponto de vista de algumas condições para a agência moral, essa corte não se dá muito bem. Como eu disse, né, a segunda condição para a agência moral de entes coletivos é que o coletivo tenha um procedimento por meio do qual ele dá devida consideração a questões normativas. O problema aqui é que a questão normativa ela é temporal.
e é uma questão de estabilidade. Então, por mais que o modus ponens, por mais que o modus tollens seja de fato um procedimento que coloca o coletivo em condições de decidir, né, o que fazer a respeito de uma questão normativa particular, a natureza do direito, a natureza do princípio que a gente está tratando aqui, que é um princípio de estabilidade, ele entra em tensão, né, com o modus tollens, né? Dado que o modus tollens gera uma instabilidade dos direitos ao longo do tempo, a gente tem uma tensão clara com um princípio que prima pela estabilidade ao longo do tempo. E por uma razão bastante parecida, o terceiro critério de agência moral, né, por parte de um coletivo também não é muito bem satisfeito. É o critério de controle, né? A corte, no caso aqui, né, precisaria de ter condições, né, estruturais para que os juízes tomem as decisões adequadamente. De fato, o modus tollens ainda é um procedimento que permite com que os juízes tomem conjuntamente decisões a respeito dos mais variados temas. Mas me parece claro aqui que a ação que eles vão tomar, assumindo o modus tollens, também está numa relação de tensão com a natureza do princípio. Bom, então a gente tem agora o modus ponens como o método de agregação de preferências ou de votos, né, dos diferentes juízes que compõem a corte. E aqui é o ponto final do argumento principal dessa apresentação. Bom, o modus ponens ele evita o problema associado ao voto majoritário, a gente não tem aquela inconsistência ao longo do tempo. Ele também evita os problemas da monocratização, uma vez que ele coletiviza a razão, né, tal como o modus tollens o faz, mas ele também não tem os problemas associados ao modus tollens. Aqui a gente já tem algo como uma esperada estabilidade ao longo do tempo. A gente sabe que, dado que a corte decide hoje, a gente tem uma pista bastante razoável a respeito daquilo que ela vai, digamos assim, pensar amanhã. E é isso que a gente espera de uma jurisprudência estável, que mantenha ao longo do tempo aquilo que vai sendo decidido no presente. Então, parece que o modus ponens é o arranjo, né, mais adequado para o cumprimento do princípio que eu mencionei. Isso fica explícito até de acordo com essas características, né, essas condições impostas a um coletivo para ele ser um agente moral. O modus ponens parece ser uma forma adequada de levar em consideração a demanda normativa em questão, que é uma demanda temporal, e ele também parece oferecer condições adequadas para que os juízes ajam de um modo que corresponda ao cumprimento do princípio. Me parece que a gente precisa de uma entidade coletiva que seja prospectiva e não retrospectiva, como é o caso do modus tollens. Então, uma corte que coletiviza a razão, utilizando o modus ponens como método de agregação, parece ser o melhor que a gente tem aqui. Bom, então o arremate aqui é o seguinte, né? Eu espero que eu tenha sido razoavelmente claro até agora e que essa conclusão faça sentido, né, com o resto do que foi dito aqui. A gente tinha uma tarefa estendida. Há certos autores que defendem que essa tarefa ela é motivada por razões normativas. E com base nisso, eu entendi essa tarefa, né, como um princípio. E dado que a tarefa é uma tarefa estendida ao longo do tempo, eu também encarei o princípio como um princípio estendido ao longo do tempo. E um princípio, né, gera uma obrigação. E a obrigação é uma propriedade moral. E como eu disse anteriormente, quando a gente fala em propriedades morais, dentro de um determinado arcabouço normativo, a gente também se pergunta a respeito da adequação, né? Qual é o agente que vai ser submetido ao cumprimento desse princípio?
E nos últimos minutos eu tentei defender que a gente precisa de um agente coletivo, no caso uma corte, que coletiviza a razão e que usa como método agregativo o modus ponens. E aqui vem a vindicação do realismo político modesto, né? Enfim, eu penso que é uma forma modesta de defender o realismo político. Eu não ofereço nenhuma razão normativa extra, um caminho mais ontológico. Esse coletivo, esse agente corporativo, ele é irredutível por razões que a gente já viu aos seus componentes. Há certas situações em que as decisões colegiadas elas não correspondem ao que a maioria dos juízes pensam a respeito de uma determinada questão. Então parece que a gente tem tudo o que a gente precisa para defender que o individualismo é falso. Nossa ontologia comporta agentes que não são indivíduos, como a gente acabou de perceber aqui, e há certas propriedades morais que não são redutíveis a propriedades morais individuais, como, tal como a gente viu agora, a propriedade de ter a obrigação de cumprir o princípio da estabilidade dos direitos básicos, né? Direitos individuais básicos. Então, isso fecha o meu objetivo central aqui nessa apresentação. Então, eu vou motivar aqui rapidamente o meu ponto a respeito dos princípios básicos. Bom, em primeiro lugar, eu tenho uma tese de apoio aqui, né? Que é essa que está escrita aqui, né? Princípios que respondem ou se baseiam em fatos respondem a princípios que não respondem a fatos. E essa tese foi defendida pelo Cohen, G.A. Cohen, que foi o filósofo a quem eu recorri para oferecer uma definição de princípio normativo. Parece complicado, mas não é. Imagina que a gente tem um princípio P, cumpra suas promessas, e um fato F. Quando as promessas são cumpridas, as pessoas obtêm sucesso. Aí alguém pergunta, né? Bom, por que você sustenta o princípio P? Cumpra suas promessas. Uma pessoa pode dizer, bom, eu sustento esse princípio porque quando as promessas são cumpridas, as pessoas obtêm sucesso. Ou seja, a gente tem aqui um princípio que se baseia em um fato. Mas aí o interlocutor pode ir além, né? Ele pode perguntar, bom, mas o que explica essa relação entre o princípio que você enunciou e esse fato que você acabou de enunciar? Para o Cohen, a única resposta possível é um princípio ainda mais básico, como, por exemplo, o P1 aqui, né? Promova o sucesso alheio. Mas qual que é a natureza da explicação? Isso é uma coisa que o texto do Cohen não deixa muito explícito. E aí a gente tem uma certa liberdade interpretativa para responder qual que é a natureza dessa explicação. Uma resposta comum é a de que F e P1, né? Ou seja, o fato e o princípio mais fundamental implicam o princípio P. É uma resposta criativa, interessante, só que ela não corresponde muito ao que o Cohen pretende no texto dele. Fica parecendo que para o Cohen a relação não é inferencial. Tanto é que ele usa termos como responder a ou se basear em. Se ele quisesse ser explícito a respeito da natureza inferencial da tese dele, é provável que ele tivesse escolhido outros termos. Então, me parece que a natureza explicativa desse princípio P1 não é inferencial. Então, a gente tem uma certa liberdade para procurar outras explicações. Bom, e a minha proposta de interpretação dessa parte um pouco mais obscura, né, da tese do Cohen passa pela ideia de ação mediada. Vamos deixar esse termo de lado por uns segundos, que ele vai ficar mais claro daqui a pouquinho. Vamos pegar o exemplo que motiva essa apresentação, né? E dizer que ele é P, o princípio P, né? Promova a estabilidade dos direitos básicos. Vamos supor aqui que F é o fato de que a estabilidade dos direitos básicos garante florescimento humano e que o princípio P1 é o princípio promova o florescimento humano. Então, como corresponde aqui ao esquema da tese do Cohen,
P se baseia no fato F, e quando perguntados por que P se baseia no fato F, a gente pode apresentar o princípio P1, que é um princípio mais básico. Bom, a minha proposta aqui é bastante simples. Por que P1 explica essa relação, né, essa relação entre P e F? Simplesmente porque o comprimento de P é uma das formas de cumprir P1 dado F. Tal como, dadas as nossas convenções sociais, o ato de colocar o dedo indicador entre os lábios é uma forma de pedir silêncio. A pessoa coloca o dedo entre os lábios, né, dadas as nossas convenções, porque, e aqui é um termo explicativo, isso é uma forma de pedir silêncio para as outras pessoas. Então é basicamente a ideia de ação mediada, que não apresenta qualquer mistério, é fazer uma coisa por meio de outra. Há vários exemplos que a gente poderia pensar de ações desse tipo. E para finalizar mesmo a argumentação, né, o ponto é o seguinte: se a gente assume o individualismo global, a gente é privado de um importante modo de cumprir P1 por meio de P. É claro que há formas puramente individualistas de promover o florescimento humano, mas o ponto não é esse, né? O ponto é que sem P a gente está privado de uma forma importante. Então é nesse sentido que eu sugeri no começo da apresentação que o individualismo global, que aqui corresponde às características mais básicas do liberalismo, é insensível até a princípios básicos. Claro, isso depende da gente postular aqui, né, da gente aceitar por estipulação que P1 é um princípio básico. Mas isso não é um grande problema, né? Porque se P1 não fosse um princípio básico, se fosse, digamos, P2, a mediação só seria um pouco mais longa, mas o efeito seria o mesmo. Então é isso. Terminada aqui essa pequena exposição, né, que faz uso da tese mais geral do Cohen, eu termino a argumentação desse trabalho.